saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação. Este é o artigo 196 da Constituição Federal de 1988. Muitos avanços já ocorreram nessa área, mas a estrutura e os serviços oferecidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, ainda não conseguem colocar em prática tudo o que está definido em lei. Discutir os principais desafios desse sistema, que inclui a rede particular e os planos de saúde, é pensar em formas de otimizar as ferramentas criadas para que a população tenha condições de pressionar para que, de fato, esse direito social seja garantido, por um país melhor e mais justo para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o direito à saúde no Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM, 98.9 aqui em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Homero Nepomuceno Duarte, diretor do Departamento de Atenção Especializada da Secretaria de Saúde de São Bernardo do Campo. Joana Cruz, advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, especialista nas causas de atendimento a planos de saúde. E Edivaldo Frecheira, do Conselho Popular de Saúde de Diadema e membro do Conselho do CAPS-AD, Álcool e Drogas, né? Bem-vindos. A saúde é um direito fundamental, a gente viu no VT, a saúde como direito e dever do Estado. Um direito fundamental do cidadão, ou seja, pode e deve ser exigido da União, dos Estados e dos municípios. Mas grande parte da população desconhece as ferramentas disponíveis para garantir acesso ao conjunto de ações e serviços necessários à promoção, proteção e recuperação de sua saúde. Para começar, eu gostaria que vocês apontassem o que está contemplado nesse direito. Desde consultas, remédios, até internações, serviços de urgência e emergência, ambulância, remoção, enfim, o que está contemplado no direito à saúde. Homero, bem-vindo. O que o direito à saúde prevê, prescreve? Bom, primeiramente cumprimentar a todos, os companheiros aqui do nosso debate, aos telespectadores, aos internautas que nos acompanham. Esse é um tema bastante complexo que nós vamos tratar aqui hoje, mas a sua pergunta merece a seguinte resposta. O direito à saúde, ele é um direito universal. O Brasil é um país que teve ousadia de colocar na sua Constituição que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado e o atendimento integral e gratuito, né? Obviamente, a nossa Constituição também previu que a iniciativa privada tem o direito de participar da área da saúde em caráter complementar, né? Portanto, nós temos aí também um sistema privado de saúde, né, que é oferecido a grande parcela da nossa população, né? Aqui na nossa região do Grande ABC, por exemplo, estima-se que cerca de 50% a 60% das pessoas são cobertas por algum plano de saúde. Plano privado de saúde. Plano privado de saúde, né? Portanto, hoje a gente não pode falar numa assistência universal à nossa comunidade se nós não incluirmos na discussão também as pessoas que têm um plano de saúde. Mas objetivamente, então, nesse direito está coberto todo o procedimento que a pessoa necessitar para ter o resguardo da sua saúde. Ou seja, é direito que o cara tem acesso a medicamentos, que ele tem acesso a consultas, que ele tem acesso à internação, que ele tem acesso a ambulâncias, no caso da necessidade de remoção, exames, tratamentos, tudo isso faz parte do direito à saúde do cidadão. E sem falar também na questão preventiva, né? Todos esquecem, né? Mas nós temos, por exemplo, a área de imunização e vacinação, nós temos também, por exemplo, a área da vigilância sanitária, né?
fiscalização de bares, restaurantes, lanchonetes, comércio ambulante, a questão da fiscalização da produção de alimentos, de medicamentos, isso tudo também faz parte do complexo da saúde. Joana, entra na conversa, você que trabalha num campo de defesa do consumidor e que responde a demandas que vêm dos chamados planos de saúde, da saúde suplementar. Né? Quer dizer, a Constituição, embora o Sistema Único de Saúde, o SUS, tenha sido uma conquista de larga luta, né, no chamado movimento da reforma sanitária, que vai culminar, do ponto de vista formal, com a inclusão de um capítulo na Constituição Federal sobre o direito à saúde, esse direito vem suplementado pela iniciativa privada por meio de várias estratégias, inclusive dos chamados planos de saúde. O que você colocasse, quer dizer, no campo de regular, né, de fiscalizar, de acompanhar o direito, né, o exercício desse direito pela população, o que vocês encontram, por exemplo, de queixa e de questões, ou mesmo de avanços no campo dos planos de saúde? Bom, o setor de saúde suplementar, e falando dos planos e seguros de saúde, no IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, ele ocupou por 11 anos consecutivos o primeiro lugar dos atendimentos realizados aos nossos associados, sobre dúvidas no consumo ou problemas nas relações de consumo. E há 11 anos ele ficou em primeiro lugar, consecutivos, e no último ano ele ficou, referente a 2011, nosso levantamento, ele ficou em segundo lugar, mas por uma diferença de 0,60%. Na prática, planos de saúde é um dos setores mais demandados pelos consumidores, pelos nossos associados do IDEC, e as principais questões que os consumidores enfrentam são negativas de cobertura, então o plano diz que o consumidor não tem direito àquele procedimento, reajustes abusivos, demora no atendimento, descredenciamento de profissionais e hospitais. Então, a situação do consumidor ela é extremamente preocupante. Hoje, quase um quarto da população brasileira é coberta por algum tipo de plano ou seguro de saúde. Esses serviços são regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas em nosso entendimento, essa regulação precisa ser aperfeiçoada, principalmente com relação agora a coberturas e a questão dos planos coletivos, que representam 80% do total de planos de saúde existentes. Os planos coletivos são os planos feitos por empresas, por instituições, quer dizer, não é a compra de um plano pela pessoa física. Não, exatamente. O plano coletivo é aquele que é empresarial, que o empregado tem porque o empregador forneceu, ou por adesão, que a gente chama os que são contratados por intermédio de uma associação ou de um sindicato. E esses planos, eles não têm seus reajustes regulados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela não estipula um valor teto desse reajuste e há a possibilidade de cancelamento do contrato. Porque isso é feito por meio de um contrato entre as partes, entre duas pessoas jurídicas. Exatamente. A empresa e o plano de saúde. Essa é a justificativa que a agência estipula para não regular a questão, na questão do valor teto. Só que acontece que a maioria dos contratos coletivos são de até 30 vidas, até 30 pessoas. Então, essa suposta paridade de negociação entre as duas empresas, ela é superada nisso. Porque o poder de barganha de uma carteira pequena, de 30 consumidores, é pequeno. E essas carteiras, inclusive, aplicam-se carências e cobertura parcial temporária, que é um outro tipo de carência. É permitido. A lei estipula prazos máximos de carência. Ah, ok. Edivaldo, entra na conversa e me diga o seguinte, do ponto de vista da luta social, das organizações sociais, né, dos movimentos populares, como que anda a reflexão sobre o direito à saúde? Eu queria responder primeiro a sua primeira pergunta, quando você disse com relação ao SUS. O que eu acho que pauta dentro desse contexto de saúde é a intensidade com que o governo trata a saúde, vem tratando a saúde. Hoje o SUS coloca uma verba fantástica, inclusive que ela chega a se equivaler ao PIB aí de alguns pequenos países, dentro da saúde aqui no Brasil. Agora, a questão do SUS, ele peca por uma razão. O SUS criou todo um sistema, mas não criou um controle para isso. Então, o SUS põe o dinheiro, mas ele não controla. O SUS não tem hospitais, o SUS simplesmente ele paga. Ele coloca o dinheiro do contribuinte dentro da saúde.
mas ele não tem como controlar esse dinheiro que chega. Então esse dinheiro, por vezes, não chega na mão daquele que realmente necessita da saúde. Teoricamente, ele é perfeito. Tecnicamente, o SUS é perfeito, mas ele não é, Agora, ele não é facilmente controlável, ele não pode ser controlado. A verba do SUS, porque é disso que a gente trata, né? Então, mas em tese deveria ser controlado. E mais do que isso, né? Sim. O sistema em si mesmo, ele é o sistema único de saúde brasileiro é tripartite, não é isso? Governo federal, estados e municípios. Sim. O governo federal, até onde eu saiba, se vocês me corrijam se eu estiver errado, tem serviços de saúde, inclusive hospitais federais. Mas os governos estaduais têm hospitais estaduais e governos municipais têm hospitais municipais, além da rede credenciada, da rede privada, que faz parte do sistema. Está contemplado, faz parte do SUS, inclusive a rede privada. Agora, há hospitais públicos... O SUS, veja bem, o SUS coloca o dinheiro. O Brasil teve a audácia de fazer disso um direito constitucional, porque nós temos a saúde na Constituição, garantindo o direito constitucional para todos os brasileiros, indiferente que ele seja índio, que ele seja negro, branco, estrangeiro, porque se o estrangeiro chega no Brasil hoje, daí a 2 meses ele pode se matricular num posto de saúde. Se ele tiver AIDS, ele vai receber um coquetel anti-AIDS de até R$ 1.200. Isso não acontece, pelo que eu tenho notícia, em nenhum país do mundo. Nem no Kuwait, nem nos países ricos da Arábia Saudita. Isso não ocorre, não acontece. Acontece aqui no Brasil. Agora, a questão básica é do controle da verba desse dinheiro. Então, você está falando de uma isso questão também que isso é uma questão financeira do SUS. Então, porque mas o SUS tem o dinheiro, o SUS, Sistema Único de Saúde, ele foi criado para financiar a saúde. Agora os municípios têm o controle, os estados têm o controle, a federação tem o controle, mas a instituição saúde que financia não tem o controle do dinheiro do SUS. Então, peraí, eu queria entender isso melhor, daí a gente vai falar mais, inclusive, Eu acho que você tem bastante conhecimento na área jurídica da questão, você deve estar acompanhando a minha linha de raciocínio. Porque os planos de saúde hoje estão usando, através de artimanhas, invadir alguns hospitais particulares, invadir hospitais públicos e mandando seus pacientes para lá. Realmente. Certo? A questão do SUS nos planos de saúde... E eles querem receber, do SUS e eles querem receber do associado do plano. Aqui no estado de São Paulo tem uma destinação, uma lei estadual que destina, acredito que seja 25% dos leitos 25%. Dos hospitais públicos a planos de saúde. O INDEC, ele entrou com uma representação no Ministério Público contra essa lei. Essa lei é inconstitucional. É a tal lei da dupla entrada, dupla porta de entrada. E é importante, a gente sempre orienta os consumidores que quem está num hospital público que faça parte do Sistema Único de Saúde, não pode haver nenhum tipo de privilégio para a pessoa que tem um plano de saúde. Ela não pode ser atendida primeiro ou atendida de forma melhor do que aquela pessoa que não tem, porque o sistema, ele é público, ele é único. Acontece que também, toda vez que uma operadora ou seguradora não cumpriu um procedimento e o consumidor que tem um plano de saúde for atendido pelo SUS, ela deve ressarcir o SUS pelos gastos que foram feitos com aquela pessoa, e agora o Ministério da Saúde está implantando... Para ela não receber um duplo pagamento, né? Exato. Porque ela já cobra do associado, não pode cobrar da verba pública também. E na maioria das vezes o SUS não é ressarcido. Ok, mas eu queria ouvir o Homero, porque, de novo, em nome de ficar claro essa ideia, quer dizer, o SUS não é só a verba que financia o sistema. O SUS é o conjunto dos serviços, o conjunto das instâncias de gestão, tanto em nível de atenção básica à saúde, quanto na média complexidade, na alta complexidade, nos hospitais, e seus níveis de... Tudo isso integra o SUS, tá certo ou não? Então, na verdade, não sei se eu tentar esclarecer algumas questões. Historicamente, o SUS ainda é muito novo, né? Estamos completando agora, nesse mês, 24 anos. 24 anos, vamos para 25 anos aí de Sistema Único de Saúde. Ainda guarda na população brasileira a existência do antigo modelo
baseado no INAMPS, né? Que era um modelo excludente, que quem era previdenciário tinha direito à saúde, quem não era, não tinha, né? O SUS, com a Constituição de 88 e depois as leis orgânicas que regulamentaram, isso só foi basicamente lá para a década de 90, que isso foi ficando mais claro, né? E o SUS, como foi dito aqui, ele é um sistema tripartite onde as entes da federação não guardam subordinação entre si. Eles são entes que cada um tem o seu papel. Ao município, obviamente, uma maior parte é na execução dos serviços, mas ele acaba colocando por lei 15% do seu orçamento no mínimo na área da saúde, o governo federal 12%, o governo estadual 12% e o governo federal um percentual do orçamento baseado no PIB. O que, obviamente, é uma quantidade de recurso insuficiente. Mas, de qualquer forma, o sistema está bem estruturado. E a questão do controle e fiscalização, o SUS ele vem, nesses anos todos, melhorando muito esse controle e a fiscalização. Não só através da implantação dos conselhos municipais de saúde, que na grande parte dos municípios são atuantes, os governos estaduais também. Óbvio que nós precisamos ter melhor formação de conselheiros, capacitação, sociedade civil organizada participando, os órgãos de direito ao consumidor, que no meu modo de ver olham pouco para o SUS, olham muito mais para a iniciativa privada, até por conta do que a Joana aqui já colocou, mas nós também temos que ter essas entidades como parceiras no controle da prestação e da execução financeira do SUS. Ok, Homero, eu preciso fazer um rápido intervalo, o nosso tempo desse bloco terminou e a gente volta já com essa conversa. Não sai daí.